Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à aula de número 18 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, primeira parte, período interbíblico. Nós estamos chegando ao final da primeira parte do nosso curso, né? No finalzinho ali dos atos históricos de guerra, política, esses atos importantes que aconteceram dentro da família de Matatias, os famosos Macabeus. Hoje, na aula de número 18, nós vamos fazer um resumo do período em que Jonatas Macabeu, não tem problema nenhum chamá-lo de Jonatas Macabeu, o período em que Jonatas ele ficou à frente do povo judeu, na liderança do povo da Judéia. Hoje nós vamos fazer um apanhado. Na última aula eu trouxe para você algumas informações históricas, política e diplomáticas que foram importantes para a época. E hoje nós vamos fazer um resumo. Eu tenho uma arte aqui preparada para você, beleza? Então, fique à vontade, pegue as suas anotações, qualquer dúvida, deixa no comentário, esteja entrando em contato conosco e nós iremos crescermos juntos neste estudo que é muito importante para uma melhor compreensão do Novo Testamento. Eu quero iniciar a aula de hoje trazendo uma verdade baseada e extraída na vida de Jonas, já que nós estamos aqui aprendendo e estudando a história. Toda vez que fazemos isso, nós conseguimos aprender lições para a nossa vida pessoal e para a sociedade em tudo que nós estamos incluídos. Hoje eu quero iniciar fazendo uma reflexão sobre os elogios. É exatamente isso que vai levar Jonatas Macabeu à morte. Muito elogio, muita bajulação. Lembra que na aula passada eu comecei a aula falando para você que o Jonatas Macabeu, o Jonatas, filho de Matatias, ele agora quer ser, ele é tentado a ser amigo dos Seleucidas, um império, um reino que tanto fez mal para os judeus. Então, antes da aula de número 17, eu acho que você que ainda não tinha acessado esse conteúdo, poderia imaginar que seria impossível que os judeus, um líder judeu da família de Matatias, um Macabeu, chegaria um dia em ser amigo de um rei Seleucida. Essas amizades, essas propostas, essas bajulações de reconhecer que Jonatas era um grande guerreiro, isso levou Jonatas à morte e uma traição. O final da vida de Jonatas é como de Judas, seu irmão, será triste, porque vai deixar um vácuo ali na Judéia e perder um líder do calibre desses homens. Sempre é um momento de muita tristeza. Porém, Jonatas deixou ser levado pela bajulação, pelos elogios, os presentes que os Seleucidas ofereceram. E isso não poderia acabar de outra maneira senão com uma traição. Ainda que Alexandre Balas, ele manteve a sua palavra de lealdade a Jonatas, assim que Ptolomeu VI, que aparece um Ptolomeu aqui também na história, ele tenha mantido a sua palavra com Jonatas, mais cedo ou mais tarde surgiria alguém da dinastia Seleucida que tentaria vingar tudo o que Judas Macabeu, que Jonatas havia feito contra os generais Seleucida. E foi exatamente isso que aconteceu. É muito importante você estar atento. Eu sei que
o nosso curso ele é para os iniciantes. Eu sei que é para quem está começando, você que nunca teve um contato com o período interbíblico, com esses eventos históricos. E olha que eu estou trazendo apenas o resumo de tudo que aconteceu durante esse período. É muito importante você estar com a sua percepção histórica um pouco afiada e começar a perceber que a história ela vai se repetindo. O poder, o poder ele pode trocar de mãos, a nação, né, tem um nome diferente, como nós já vimos aqui durante todo o nosso curso até a aula de número 18, os gregos, os persas, os babilônicos. Mais à frente nós vamos ver os romanos, né? Os romanos já estão atuando aqui, uma grande força nesse período. Mas sempre tem traições. É uma época em que as pessoas davam aí o golpe de Estado. Sempre aparecia alguém que se dizia ser filho do rei que havia morrido, do rei anterior. E nós temos essas sucessões de tronos. Isso aconteceu também lá no Antigo Testamento, no livro dos reis, nós vamos ver isso principalmente no Reino do Norte, lá em Samaria, e a dinastia que governava ali o norte, as 10 tribos, conhecidas assim como as 10 tribos, o norte de Israel, sempre houve morte. Teve governador que ele não reinou nem um ano lá no Reino do Norte. Então, é muito importante nós entendermos percebermos, na verdade, esses acontecimentos históricos que eles acabam se parecendo muito, né? Só muda o nome da personagem, mas sempre vai ter aí traição. Eu quero começar a aula de hoje, porque na aula passada nós falamos da aliança que Jonatas ele fez com Alexandre Balas. O Alexandre Balas que apareceu no cenário dizendo ser um dos herdeiros, né, tinha o direito de governar, e Demétrio I e Alexandre Balas vão fazer uma proposta para Judas de apoio. O Judas, ele vai fazer uma aliança com Alexandre Balas, esse Alexandre Balas vai derrotar Demétrio I em uma batalha, vai assumir o poder. Nós terminamos a aula passada falando a respeito disso. O Alexandre Balas, ele vai enviar também uma carta, logo após esse conflito, ele vai enviar uma carta para Ptolomeu VI. Lembra que nós não podemos esquecer, nós estamos nessas últimas aulas dentro do reino Seleucida, porém existe o reino Ptolomaico que se estabeleceu lá no Egito, capital Alexandria. Então os Ptolomeus continuaram. Lembra do Antíoco IV, que tentou invadir Alexandria e foi humilhado por um diplomata, né, o Laenas, um diplomata romano, ele voltou. O reino ptolomaico ele estava em funcionamento, né? O fato de nós estamos estudando aqui os eventos que aconteceram entre judeus e seleucidas, porque eram próximos, né, a Síria próxima à Judéia, não significa que lá no reino ptolomaico as coisas não estavam acontecendo. No período aqui de Alexandre Balas, né, onde Jonatas é o líder militar, político e religioso da nação da Judéia, quem está governando o Egito, o reino ptolomaico, é mais um Ptolomeu, Ptolomeu VI. É importante nós pontuarmos que os Ptolomeus lá no reino dos Ptolomeus, eles repetiam muito o nome, né? Então você vai ter vários Ptolomeus, inclusive a Cleópatra. São várias Cleópatra. A mais famosa é a Cleópatra a sétima, beleza? O Alexandre Balas vai enviar uma carta e vai fazer um pedido a Ptolomeu VI. Ele vai
fazer um pedido de aliança e um casamento arranjado, né? Lembra que nesse período os reis, esses casamentos feitos por esses líderes eram com intenção política. O Ptolomeu VI já tinha o desejo de governar a Síria, né? Já tinha desejo de governar Antioquia, Ptolomaida, tornar governador das duas partes. Lembra que o Antíoco IV também tinha esse desejo? Essa rivalidade entre Seleucidas e Ptolomeus, os Ptolomaicos, era viva até o momento aqui com Jonatas. O Ptolomeu VI vai receber essa carta como uma oportunidade política de colocar alguém da sua família no trono da Síria. O Alexandre Balas vai oferecer aí uma aliança de paz, né, com o Ptolomeu VI. Ele vai aceitar, vai conceder a mão de sua filha Cleópatra Teia. Não é a Cleópatra famosa, Cleópatra, rainha, tá? Aquela sétima famosa, não é ela. Então, como eu disse, nessa dinastia você tem várias Cleópatras e vários Ptolomeus. Beleza? O Ptolomeu VI vai aceitar essa proposta, né? Ele vai receber essa proposta como uma oportunidade de colocar alguém lá no trono. O Alexandre Balas vai se casar com a Cleópatra, filha de Ptolomeu VI, tá? E, cara, isso vai dar um problema porque o Ptolomeu ele vai até Ptolomaida, né, na Síria, e vai levar um grande exército e vai trair o seu genro. Então nós temos agora um confronto entre genro e sogro, sogro e genro. O sogro vai trair o genro e vai assumir o poder da Síria. O Jonatas será convidado para participar desta grande festa, né, de comemoração aí de casamento, essa festa de Alexandre Balas. Ele vai apresentado ao povo de Alexandre Balas, os Seleucidas agora conhecem pessoalmente, os sírios, os de Ptolomaida, os de Antioquia conhecem pessoalmente o famoso Jonatas Macabeu. E o Jonatas ele começa a sentar na mesma mesa que esses caras. É o que eu falei no início da aula, cara. Isso ia dar errado, tá? Alguém ia trair, eram rivais. Está falando de uma época em que as pessoas voltavam atrás com sua palavra, eles não tinham palavra, né? Eles faziam um acordo aqui e logo na frente quebravam o acordo. Então Jonas estava correndo um risco, né? Indo num território que outrora era um território inimigo que causou vários males. Então Jonatas aceitou essa amizade, né? Criou-se uma amizade entre ele e Alexandre Balas, porém Alexandre Balas tinha aí os seus inimigos. Aí quem é amigo de Alexandre é inimigo do inimigo de Alexandre. É exatamente isso. É, eu trouxe uma arte para você, nós vamos trabalhar com ela para encerrar a aula de hoje, esse período de Jonas. Leia 1 Macabeus, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Né? Capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12 nós temos aí detalhes da vida de Jonas. A história dos Hebreus, né, ali a página 587, 588, nós vamos encontrar informações lá no 13º livro de José. Vamos para uma arte aqui, olha só essa arte. Jonatas Macabeu, líder, sacerdote, estratega, diplomata, o homem que transformou a vitória em legado. Vamos lá. Quem foi Jonatas? Jonatas foi o quinto filho de Matatias, irmão de Judas Macabeu. Após a morte de Judas, em 160 a.C., assumiu a liderança do povo. Governou aproximadamente de 160 a 143, pois nós vamos dar uma confirmada nessa data. Enquanto Judas conquistou vitórias militares, Jonatas se destacou pela sabedoria, diplomacia e visão política. Situação quando assumiu. O exército estava enfraquecido,
né, após a morte de Judas. Muitos haviam abandonado a resistência. Seleucidas pareciam novamente dominantes. O general Bactris perseguia os líderes. Jonatas retirou-se para o deserto da Judéia, reorganizou os combatentes e fortaleceu sua posição antes de agir. Primeira imagem nós temos, Demétrio I Sóter. Demétrio I desejava eliminar os macabeus. No entanto, surgiu um pretendente ao trono, Alexandre Palas. A guerra civil mudou a política do império. Agora ambos precisavam do apoio judeu. Nós temos a imagem aí de Demétrio I, né, ilustrativa para nós termos uma noção. Rei Seleucida de 162 a 150. Alexandre Balas, a proposta primeira. Alexandre enviou cartas oferecendo amizade e reconhecimento oficial, autorização para levantar exército, direito de fabricar armas, devolução de reféns judeus, cargo de sumo sacerdote. Na festa dos tabernáculos, em 152 a.C., Jonatas vestiu as roupas sacerdotais. Uma imagem ilustrativa também de Alexandre Balas, pretendente e depois rei Seleucida. Demétrio I responde com ofertas maiores. Demétrio enviou outra carta prometendo isenção de impostos, perdão das dívidas, libertação de escravos judeus, devolução de fortalezas, recursos para o templo, autonomia administrativa. Jonatas, porém, preferiu apoiar Alexandre Balas. Quarta imagem. Vitória de Alexandre Balas. Alexandre derrotou Demétrio I em 150 a.C. Demétrio morreu em batalha. Como recompensa, Alexandre honrou Jonatas, confirmado como sumo sacerdote, títulos políticos, amigo do rei, grande influência internacional. Alexandre casou-se com Cleópatra Teia, princesa ptolomaica. Jonatas foi honrado na cerimônia em Ptolomaica. Depois de Alexandre, temos a imagem 5. Demétrio II vai aparecer, tá vendo? Demétrio II. Demétrio II Nicator. Após a queda de Alexandre, Demétrio II assumiu. Jonatas inicialmente aceitou, mas ele não cumpriu as promessas. Jonatas, então, agiu de forma praticamente independente. Conquistou cidades, expandiu o território, fortaleceu Jerusalém, aumentou sua autonomia. Mas surgiu um outro inimigo, Trifão e Antíoco VI. Surgiu Diódoto Trifão, que apresentou o menino Antíoco VI Dionísio, filho de Alexandre Balas, como rei legítimo. Jonatas apoiou Antíoco VI e recebeu novas confirmações de privilégio. Porém, Trifão desejava governar sozinho e decidiu eliminar Jonatas. Vamos olhar abaixo aqui, as conquistas de Jonatas. As conquistas de Jonatas. Fortaleceu Jerusalém e restaurou muralhas, ampliou o território judeu, reorganizou e fortaleceu o exército, estabeleceu alianças internacionais, enviou embaixadas a Roma e a Esparta, consolidou o cargo de sumo sacerdote, preparou o caminho para a independência, preparou o caminho para a independência alcançada por Simão. A letra pequenininha. A morte de Jonatas. Trifão convidou Jonatas para um encontro em Ptolomaida. Depois o convenceu a entrar em Bet-Sean. Jonatas acreditou nas promessas, dispensou grande parte do exército e entrou com apenas 1.000 homens. As portas das cidades foram fechadas, seus soldados foram mortos, Jonatas foi preso, Trifão exigiu dinheiro e os filhos dos líderes como reféns. Mesmo após receber o que pediu, não o libertou.
Por volta de 143 a.C., Trifão mandou executar Jonatas em Bascama. Seu corpo foi recuperado por Simão e sepultado em Modim, no túmulo da família. O legado que Jonatas deixou manteve viva a revolta, manteve viva a revolta dos Macabeus após a morte de Judas. Tornou-se o primeiro sumo sacerdote Asmoneu, reconhecido oficialmente. Aproveitou a disputa entre os reis seleucidas para ampliar a autonomia judaica, expandiu o território e fortaleceu militarmente a Judéia, preparou o caminho para que seu irmão Simão alcançasse a independência política da Judéia. Enquanto Judas Macabeu foi o grande libertador militar, Jonatas foi o grande estrategista político e diplomata da dinastia Asmoneia. Jonatas não venceu apenas batalhas. Ele venceu crises, conquistou alianças e edificou um legado que mudou a história de Israel. Fé, coragem, sabedoria, diplomacia. Resumo tudo isso aí. Primeiro Macabeus 10, 11 e 12, nós temos a história de Jonatas. Quero fechar aqui só relembrando um detalhe muito importante que nós vemos aqui na nossa arte, cara. O Jonatas, ele vai consolidar tudo aquilo que Judas iniciou, né? Lá no período de Judas Macabeu, ele viveu guerras, lutando. Foi dias terríveis. Porém, quando Jonatas assume, Jonatas começa a fazer negócios diplomáticos, uma política mais vasta. Então, foi no período de Jonatas Macabeu que as lutas de Judas, tudo aquilo que Judas lutou, veio se consolidar. Um sacerdote reconhecido, né, um sacerdócio reconhecido internacionalmente, respeito político pelos outros povos. E Jonatas ele vai consolidar e deixar o terreno preparado para que o seu irmão Simão governe. E Simão será aí o melhor, o maior governante entre os três. É onde Judá vai viver um momento de paz, um momento de gozo político que já vivia no período de Jonas. Terminamos essa aula aí, indicando para você Macabeus, 1 Macabeus 10, 1 Macabeus 11, 1 Macabeus 12, para você ter mais conhecimento desse período. Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, cada hora aparece um personagem diferente. O Demétrio I veio e matou Antíoco V. Demétrio I assume, depois aparece Alexandre de Balas, que se levanta contra Demétrio I. O Alexandre de Balas vence o Demétrio I, se torna rei sozinho, casa-se com a filha de Ptolomeu VI, depois o Ptolomeu VI, que é sogro de Alexandre de Balas, vai se levantar contra ele, assumindo também a liderança. Depois surge aí o Demétrio II Nicator, filho de Alexandre Balas. Cara, isso é muita doideira, tá bom? Aí o Trifon, ou Trifão, vai assumir o poder também junto com esse Antíoco VI, que se diz filho, parente do Alexandre. Aí é uma confusão danada, porque o Demétrio II é filho do Demétrio I, que vai lutar contra Alexandre, e o Alexandre vai ser derrotado, depois aparece Trifão com o tal de Antíoco VI, que se diz filho de Alexandre Palas. É muito nome, é muita informação, mas eu tenho certeza que o conteúdo histórico, as informações, o nosso objetivo, que é mostrar toda essa revolta, rebelião, amargura, traições, tá? Golpes políticos, tudo isso está preparando aí, é o contexto do Novo Testamento. Bom, nós estamos vendo aqui um ambiente em que as pessoas não confiam no outro, não tem palavra, voltam atrás, e Jesus vai pregar nesse contexto, beleza? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Na próxima aula nós vamos falar sobre Simão Macabeu, um governo sólido aí. Aí nós estamos aqui, ó, vizinhos
vizinhos do Novo Testamento. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.